Pense em Enriqueça, de Napoleão Hill. Olha, esse é um daqueles livros de 1937 que, sério, mudou a vida de muita gente. Mas o legal é que ele não fala só de dinheiro, não. É, na verdade, um verdadeiro manual para qualquer tipo de realização. Então, o que a gente vai fazer agora é mergulhar na ideia central dele e no plano de ação surpreendente que ele propõe para transformar pensamentos em riqueza. A ideia principal do livro é bem direta e, vamos combinar, bem ousada. O que o Hill diz é que toda grande conquista, toda fortuna, tudo mesmo começa com uma única coisa: um pensamento focado. Ou seja, a nossa mente seria o ponto de partida para absolutamente tudo que existe no mundo material. Forte, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, certo? Como é que um simples pensamento vira algo concreto? Parece até mágica. Mas, segundo Hill, não tem nada de mágico nisso, e sim um processo, um método. E é exatamente esse manual por trás da transformação que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar numa história. É a história de Edwin C. Barnes, um cara que tinha um único objetivo, uma coisa que consumia todos os pensamentos dele. Ele queria, de qualquer jeito, ser o sócio de negócios do grande inventor Thomas Edison. E olha, o ponto de partida do Barnes era o pior possível. Ele não conhecia o Edison, não tinha um tostão furado para passagem de trem e a aparência dele, diz o livro, não ajudava em nada. A maioria das pessoas já teria jogado a toalha. Mas ele tinha uma única coisa que, segundo Hill, era o que realmente importava: um desejo ardente, inabalável. Esse quadro aqui mostra a diferença de uma forma brilhante. Uma vontade vaga é aquela coisa passiva, tipo, eu queria. Já um desejo ardente, como o do Barnes, é uma obsessão, é ativo. Não existe plano B, não existe a possibilidade de voltar atrás. É uma determinação que transforma o vou tentar em eu vou fazer, custe o que custar. E o caminho dele não foi nada rápido, viu? Barnes foi super paciente, ele aceitou um trabalho bem simples, que pagava mal, só para estar ali, perto do Edison, e por 5 longos anos ele se manteve focado, esperando a chance certa. Ele não estava só esperando, ele estava se preparando, mantendo aquele desejo sempre vivo, sempre intenso. Então, a oportunidade apareceu. Mas claro, não do jeito que se imagina. Ela veio disfarçada de problema. Uma invenção nova que os próprios vendedores do Edison achavam que não ia vender de jeito nenhum. Mas o Barnes, como ele estava pronto, estava procurando, ele viu que ninguém mais enxergou. Ele não viu uma máquina fadada ao fracasso. Ele viu a porta de entrada para a sociedade que ele tanto queria. Agora, vamos virar a moeda. Se o desejo ardente é motor do sucesso, o que causa o fracasso? Segundo Hill, é uma coisa surpreendentemente comum: o hábito de desistir cedo demais. Muitas vezes, quando a vitória está literalmente na nossa frente. 3 pés. Dá um pouco menos de 1 metro. Esse número representa a distância que separou um homem de uma fortuna gigantesca. É uma imagem muito poderosa de quão perto se pode estar do sucesso no exato momento em que se decide parar. Essa história é trágica, mas ensina muito. O tio do R.U. Darby achou ouro, investiu tudo que tinha, mas quando a veia de ouro sumiu, ele interpretou aquilo como o fim da linha. Ele parou. O novo dono, por outro lado, foi mais esperto. Buscou a opinião de um especialista e descobriu que a veia de ouro estava logo ali, a menos de 1 metro de distância. Mas o Darby aprendeu uma lição que valeu mais que ouro. E o ponto-chave é esse: o fracasso na mineração ensinou a ele a persistência que ele precisava para ter um sucesso gigantesco em outra área. Ele aprendeu a nunca mais parar a 3 pés do ouro. Ele passou a tratar cada não que ouvia como uma derrota temporária, e não como um fracasso definitivo. A ficha caiu. Bom, depois dessas histórias todas, a pergunta que fica é: como aplicar isso de um jeito prático, né? E o Hill não deixa a gente na mão. Ele nos dá um manual bem claro, passo a passo, para transformar um desejo em realidade. A base de tudo é o que ele chama de propósito principal definido. Esse não é um sonho vago, uma ideia solta. É um alvo específico que tem que ser colocado no papel. Ele funciona como uma bússola para todas as nossas ações e pensamentos. E aqui está a receita do bolo. Repara só na ênfase nas palavras exato e definido. Não tem espaço para ambiguidade, para talvez. O processo força uma clareza total. O que se quer, o que se vai dar em troca, quando e como. E os 2 últimos passos são cruciais, porque eles usam a repetição para programar a mente subconsciente, que é aquela parte nossa que trabalha nos bastidores para nos guiar na direção do objetivo. Esse aqui é o ingrediente secreto. Não basta só ler as palavras de forma mecânica. O processo todo tem que ser carregado de emoção. É preciso visualizar o objetivo como se ele já fosse real, sentir a emoção da conquista.
É essa fé absoluta que, segundo Hill, ativa a mente subconsciente para encontrar os caminhos. E assim a gente chega no coração da filosofia do Hill. No fim das contas, tudo começa e termina na mente. O poder de alcançar, de criar, de enriquecer, tudo isso mora na nossa capacidade de dirigir os próprios pensamentos. Essa citação superpoderosa do William Ernest Henley captura bem a essência da autonomia, né? Mas o Hill vai um passo além e nos dá a razão lógica por trás dessa frase tão poética. E essa é a conclusão. É lógico e empoderador. Se a gente é o que a gente pensa, e se a gente pode controlar os nossos pensamentos, então temos a capacidade de moldar nosso próprio destino. O controle sobre o nosso mundo interior é o que nos dá domínio sobre o mundo exterior. E assim, a nossa análise termina com uma pergunta fundamental, que joga a responsabilidade para a gente. Se o poder está no pensamento, a responsabilidade também está. A questão não é se o princípio funciona ou não, mas sim qual pensamento será definido como ponto de partida para construir uma nova realidade.